Irmãos, é com muita alegria que vemos o Espírito Santo conduzindo a Igreja do Senhor Jesus a estar cheio da Palavra de Deus. E como é precioso ver essa palavra sendo dita de casa em casa. E esse eu creio que é um propósito maravilhoso do Senhor. Queria começar lendo com meus amados irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos nós conhecemos muito bem essa palavra preciosa que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, seus discípulos. E aqui Jesus fala para os seus discípulos, aqueles primeiros discípulos, aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam o próprio Cristo, aqueles que logo depois seriam transbordados do Espírito Santo, que já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles. Jesus deu essa ordem dizendo antes: toda autoridade me foi dada. Temos uma autoridade delegada do Senhor. Depois ele disse: indo, nós temos que ir a todos os lugares, toda Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E ele diz também: fazendo discípulos de todas as nações. Estamos fazendo discípulos de todas as nações, muitos de nós, a nação brasileira e outras nações, e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, temos batizado. E ele disse agora para aqueles discípulos que guardaram tudo o que ele disse: esses novos que vocês vão encontrar, que eu estou preparando, que o Espírito Santo está convencendo, ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Quando falamos da Bíblia, pensamos apenas num livro. Amados, nós temos diante de nós um tesouro precioso, a palavra eterna, a palavra revelada, o próprio Cristo. Ele é a palavra. Temos aqui em João, capítulo 1, versículo 14, conhecemos tão bem, Ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amados, sabemos que no português usamos esse termo verbo, mas sabemos que no original é palavra. Então a palavra se fez carne. O que temos nas nossas mãos não é um livro, é a palavra, é Jesus que se fez carne, é o próprio Cristo, é a palavra revelada. Então, quando nós lemos do Sermão do Monte, ou quando vamos discorrendo sobre toda a vida, a obra de Jesus, nós temos que ver que nós não estamos tocando num assunto, nem numa teologia humana, não podemos nem dizer isso, teologia humana, mas existe esse tipo de argumento. Não, estamos tocando em Jesus, na vida eterna. São palavras de vida eterna, como Pedrão respondeu lá, está escrito no capítulo 6 de João: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Estamos tocando no verbo vivo. Não é uma leitura de um assunto, faz ou não faz, errado ou certo, preto e branco. Não! Jesus revelou o coração do Pai para nós. Então, essa é a atitude que o Pai espera de nós como seus filhos, que o amamos, que amamos a Jesus, que amamos o Espírito Santo. Vamos diante de algo que é vivo, é eterno, é um pão vivo, é água viva, essa água que flui do nosso interior constantemente. E ele disse isso com respeito ao Espírito que haveríamos de receber. Ele prometeu esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Sim, eles foram cheios do Espírito Santo, E cheios do Espírito Santo foram por toda parte. Mas o apóstolo Paulo ele fala muito precioso aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14, em quem também vós, está falando de nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, as boas novas, Jesus é o evangelho, tendo nele, por isso que ele fala, nele também crido, em Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor, a garantia da nossa herança, da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós temos a garantia agora em nós. Ele nos enviou o próprio Filho, a palavra. O Filho revelou tudo que estava no coração do Pai, o íntimo do Pai, o tesouro, os tesouros dos pensamentos do Pai, que ele disse tudo que o Pai tinha no coração dele.
Isso só não era suficiente, ele deixou agora o seu próprio Espírito dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo, e junto com a palavra, dentro de cada um de nós, é o poder de Deus que vai manifestar o quê? A intimidade. Como ele fala em João 14, nós sabemos muito bem, né? João 14, 23, sabemos de decor, mas vamos ler juntos aqui. Ele fala, respondeu Jesus a uma pergunta de Judas, não Iscariotes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tudo que Jesus começa a dizer um pouco antes do próprio Sermão do Monte, no Sermão do Monte que está bem registrado, tudo que Jesus fala depois, tudo que ele revela, ele diz, se você me ama, você vai guardar tudo que eu falei. Ele está dizendo isso para aqueles primeiros que estavam ouvindo. Por isso que em Mateus 28 ele fala para aqueles que já tinham ouvido, já tinham guardado, isso que vocês guardaram, esse tesouro, eu mesmo que vocês guardaram no coração, agora vocês vão ensinar os outros a guardarem também. Esse é o convite do Espírito Santo para nós. Por quê? Ele fala, se você me ama, você vai guardar. Não vai ficar apenas nisso que eu vou entender, ou vou usar o meu intelecto. Não, eu vou conhecer ele, porque ele diz, meu Pai vai te amar. Eu também vou te amar. E viremos fazer habitação, fazer casa, tabernacular, estar junto para sempre, morar. O primeiro amor que Deus tinha por nós. Estávamos perdidos. Nós não correspondemos a esse amor naquele início. Mas depois, como Paulo fala aqui em Efésios, que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Aí sim, aí fomos selados com o Espírito Santo e agora nós temos um amor diferente. Agora um amor que corresponde àquele amor que o Pai teve por nós. Ele deu a vida do seu Filho e agora diante disso nós correspondemos a esse amor. Então ele fala, se você me ama, se você corresponde ao amor que eu tive por ti, se você corresponde ao amor que eu dei minha vida, guarda a minha palavra. Amados, não é para entendermos com o nosso intelecto, é para colocarmos a palavra no nosso coração e deixarmos o Espírito Santo trazer ao nosso entendimento. Isso se chama entendimento espiritual, não é humano, não é natural. Ele é revelador, é fantástico, é um tesouro, é precioso. Esse é o convite do Senhor para nós. Nós colocamos um texto com vários versículos, lembrando os amados irmãos o que vocês podem ler juntos, como Igreja na Casa. Procure esse texto que está sendo divulgado, leia junto com os irmãos, faça essa busca na palavra, vê o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo, o que o Pai revelou desde o Velho até o Novo. Tem muitos versículos ali para nos encorajar a guardar essa palavra. Esse é o convite do Senhor. A nós que recebemos Jesus, agora vamos guardar tudo o que Ele ordenou. E essa palavra viva vai se tornar como intimidade para nós. Quero terminar lendo João 17, a oração do nosso querido Jesus, quando ele começa dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A única maneira de conhecermos o Senhor é através do seu Espírito, que já está em nós, e da sua palavra, que será implantada em nós, porque nós amamos o Senhor, e vamos implantar, e vamos nos encher, e vamos beber da sua palavra, e vamos repetir, vamos permanecer, vamos guardar, vamos ouvir e obedecer, ouvir e praticar. Seremos cheios, cheios e cheios dele próprio. Amados, esse é o convite do Senhor. Isso que ele tentou revelar no Sermão do Monte, em todas as suas pregações, em tudo que ele nos disse, deixou registrado pelo Espírito Santo para nós, para que nós nos enchêssemos daquilo que está no coração do Pai, que é isso que Jesus veio revelar. Veio revelar o Pai e veio nos dar a vida eterna, a única condição de nós retomarmos a aliança que foi roubada e perdida em Adão. Aquela aliança foi roubada por uma palavra de engano, por uma palavra de mentira de Satanás. E agora a palavra da verdade, a palavra verdadeira, eterna, é que vai restaurar a nossa comunhão com o Pai através do Espírito Santo que em nós habita. Senhor Jesus, nós carecemos de Ti. Espírito Santo, nós carecemos de Ti. Papai, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como os Teus filhos amados, como Tua família, como Teus discípulos, Teus servos, Teus amigos. Nós queremos conquistar esse coração que Tu tens, papai. Queremos ser cheios do Teu amor, cheios da Tua vida, Senhor Deus. Leva-nos essa verdade. Leva-nos
a esse lugar de vida eterna hoje. Essa intimidade, esse conhecer a Ti intimamente, através do Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. Abre nossos olhos ao lermos as Escrituras, ao lermos a letra, porque o Teu Espírito é que traz vida. Por isso, abre nossos olhos, Senhor. Abre nosso entendimento pelo Teu Espírito, Senhor Deus, para termos revelação da Tua pessoa, possamos tocar em Ti, possamos experimentar e viver todos os dias diante de Ti, na Tua presença, em íntima comunhão contigo, Senhor. Aleluia! E estaremos aguardando assim ansiosamente a Tua vinda, cheios de Ti, Jesus, cheios da vida eterna, em nome de Jesus. A paz, queridos irmãos.